O meu maior inimigo estava dentro da minha própria casa. Quem era para ser o meu herói se tornou um grande vilão. E a única saída que eu via era acabar com tudo. Minha mãe era espírita. Minha mãe, ela recebia os encostos dentro de casa e por diversas vezes o meu pai a agredia por não saber conduzir aquela situação, e ele também era alcoólatra, então ele bebia muito e eu, com 12 anos de idade, fui abusada pelo meu pai. E no momento, inclusive, em que ele tentou começar a abusar de mim, eu gritei pela minha mãe. Ele ameaçou ela e falou para ela assim que se ela contasse para alguém que ele tinha tentado mexer comigo, que ele ia matar ela. E ela simplesmente se calou. E aí eu falei: "Mãe, se a senhora não vai me ajudar, então eu vou fugir de casa". Eu com 12 anos, eu fugi de casa e fui morar na rua. Procurava as coisas do lixo para comer, porém eu dormia debaixo de uma árvore. Depois disso, eu conheci um rapaz e ele me ofereceu ajuda. Me levou para morar na casa dele e me relacionei com ele, tive a primeira filha. E no resguardo dessa primeira filha, tomando medicamento para não engravidar mais, porque eu não queria, né, e eu tinha também um certo medo. Aí eu engravidei da segunda. Aí eu comecei a seguir ele, descobri que ele era traficante. A partir daí, então, eu comecei a sofrer ameaças dentro de casa. Ele não queria que eu denunciasse ele e queria me forçar a usar droga junto com ele. Ao chegar nesse ponto, eu já vinha desde lá de trás uma depressão por conta da situação vivida com meu pai desde a infância. Então eu resolvi me separar. Voltei para a casa do meu pai e até então ele parecia que estava tranquilo, tudo normal, me tratando bem. Eu pedi para ele que se ele deixava eu ficar no porão e eu pensei assim: lá no porão é cheio de rato, lá no porão é frio, mas é seguro. Porque qualquer coisa que ele tentar contra mim, eu abro a janela de madeira e corro pra rua com as crianças. Aí um certo dia eu consegui uma vaga de emprego numa panificadora. E quando eu cheguei em casa, antes mesmo de descer do ônibus, eu vi, a porta da minha casa cheia de viatura. E quando eu desci do ônibus, eu olhei diversos policiais ali me impedindo de entrar, porém pessoas do conselho tutelar me trazendo as crianças, as minhas 2 meninas. E meu pai tinha acabado de abusar delas. E no momento em que minha mãe tentou avisar para alguém do ocorrido, o meu pai desceu e começou a esfaquear minha mãe. E os vizinhos escutaram os gritos e chamaram a polícia. E aí o meu pai, ele foi preso. De imediatamente o pensamento que vinha na minha cabeça era: poxa, agora ele vai passar o que eu passei, ele vai passar frio, ele vai tomar banho gelado, ele vai passar fome, que eu passei na rua. Só que minha vontade não foi realizada, porque depois de um período meu pai foi solto. A solução minha era a rua, porque eu não tinha um lugar seguro para ficar. E depois de um tempo eu descobri que a minha mãe estava internada no hospital com um problema grave de saúde devido à bebida. Então eu fui cuidar da minha mãe, eu fui para o hospital para ajudar ela e deixei as minhas filhas na casa de algumas amigas que me ajudaram a cuidar delas para mim. E eu cuidando da minha mãe no hospital, ela teve alta e eu voltei para casa. Eu falei: "Mãe", ela me pediu para mim não deixar ela sozinha. Eu fui, peguei as minhas crianças e voltei para casa para ajudar minha mãe. E eu fui para a rua, trabalhar de novo, porque eu precisava sustentar as crianças. E um certo dia eu chegando do trabalho, eu escutei uns gritos. E aí quando a gente subiu as escadas eu não deu tempo, porque desculpa. Ela desceu a escada toda ensanguentada, rolando. E eu olhei pra cima da escada e eu falei assim: "O que você fez com a minha mãe?" Ele riu. A gente não pensou em outra coisa, na hora eu não quis me vingar dele, porque eu vi que minha mãe estava muito ensanguentada e eu precisava socorrer minha mãe. E eu fui pro hospital,
Minha mãe teve um tumor no cérebro e veio a falecer por espancamento dele. Ali eu desejei a morte, porque eu não via mais outra solução. Eu pensei em tirar a minha vida e a vida das minhas filhas, porque eu não conseguia, eh, resolver a questão dele. A minha depressão piorou, tentei me matar, pensei em me jogar na frente de uma carreta, junto com as minhas filhas, para pôr um ponto final no sofrimento. Só que no momento em que eu fui para tentar me jogar na frente de uma carreta, apareceu uma pessoa e falou para mim: "Não faz isso". Depois desse período, eu estava no quarto dobrando umas roupas e eu senti uma dor muito forte no peito. E eu caí em cima da cama de maneira que eu não conseguia gritar, não conseguia falar, não conseguia nada. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e quando ele fez o raio-x, eu tinha acabado de ter um derrame no pulmão esquerdo. E nisso eu entrei para internação, fiquei durante os 15 dias tomando medicamento e ali fui piorando, piorando até que eu entrei em coma. Eu não via nada, não falava, porém eu escutava. E eu escutei o médico falar para a enfermeira, ele falou assim: "A moça do leito 17", que era eu, "como que ela tá?". A enfermeira falou assim: "Doutor, não melhorou". Ele falou assim: "Se até às 14h30 de amanhã ela não der sinal nenhum, o jeito vai ser desligar os aparelhos dela, porque essa infecção no hospital aí, a gente precisa liberar todo mundo". E ali eu pensei assim: "Pronto, Deus, se você existe, me tira daqui com vida. Eu vou procurar descobrir aonde o Senhor tá, como fazer para te achar, o que for preciso fazer, eu vou fazer, mas eu quero conhecer o Senhor, porque eu não aguento mais sofrer". E ali eu apaguei. Eu literalmente, eu acho que eu entrei em coma dentro de mim, eu dormi, eu não vi mais nada. Quando foi no dia seguinte, às 14h30, que foi o momento em que a enfermeira ela ia desligar os aparelhos, eu acordei. Então ali eu falei assim, eu pensei, né, porque eu ainda não conseguia falar, mas eu pensei assim: "Poxa, Deus existe". Aí foi aonde, com 7 dias eu tive altas do hospital. Deus ele foi tão justo naquilo que eu falei com ele, que quando eu cheguei na porta da minha casa tinha um rapaz. Ele olhou pra mim e falou assim: "A senhora que mora aqui?". Ele estava batendo palma. Aí eu falei assim: "Sim". Aí ele: "Ai, desculpa, eu só ia te pedir um copo com água". E ele tinha um semblante muito de Deus, assim, uma coisa incrível, assim, de se ver. Nisso que eu estendi a mão pelo vão do portão para dar água para ele, ele segurou na minha mão. Ali já veio aquele medo de novo, eu falei: "Meu Deus", porque tudo para mim era motivo de abuso. E eu com medo até de pegar o copo de volta da mão dele, ele virou para mim e falou assim: "Eu não te conheço, mas o Deus que está dentro de mim, ele te conhece. E todo esse sofrimento que você está tendo pode ter um ponto final. Eu vou te convidar para ir na igreja". Aí eu falei assim: "Ah, é legal, que igreja?". Ele falou assim: "Não importa a placa, o que importa é que o meu Deus vai estar te esperando lá no altar". Eu falei assim: "Eu aceito, eu quero". E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, totalmente traumatizada, com complexo, com medo, depressiva. No final da reunião, o pastor me procurou, falou assim: "Eu quero atender aquela moça ali". Aí ele falou assim: "Ó, menina, como é que você tá agora?". Eu falei assim: "Tô bem, pastor". Ele falou assim: "Você quer ajuda?". Eu falei: "Quero sim, senhor. Inclusive, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque eu fiz uma promessa para ele". E aí foi indo, durante 2 meses eu decidi me batizar nas águas. E quando eu saí do batistério,
Eu falei: "Agora pronto, eu já não sou mais aquela pessoa de antes". E ali fazendo as correntes tudo direitinho, e absorvendo cada versículo que me era ensinado, não tomava mais remédio, a depressão sumiu, todos os traumas terminou, acabou. Mas não era o suficiente, né, eu estava feliz, totalmente curada, porém o pastor, um certo dia ele veio com uma palavra falando sobre perdão. Ali eu falei: "Agora pronto, o Espírito Santo não vai me querer, porque eu não vou perdoar meu pai". Eu lembro que eu saí da igreja e fui até minha casa chorando, dentro do ônibus, porque eu falei assim: "Mas ele não merece o meu perdão". Aí ao mesmo tempo vinha a palavra e falava assim: "Mas nem você é merecedora de nada". E o meu pai ele estava sentado no quintal. Eu fui até o portão da minha casa e eu olhei pra cima, assim, olhei para o céu, eu falei: "Senhor, me dá força". E aí eu cheguei até o portão, eu falei: "Pai", até tinha um nó na minha garganta enorme, "me perdoa". Aí ele olhou assim: "Perdoar de quê?". Aí eu falei: "Não sei, eu só preciso te pedir perdão". Ele não entendeu nada, mas ele me abraçou. E quando ele me abraçou, eu senti um peso saindo de cima de mim, mas era um peso fora do normal. E aí ele falou pra mim assim: "Eu aceito, também me perdoa". Tudo isso foi, essencial na minha vida, né, para que eu pudesse receber o que estava por vir, que era o mais precioso, né. E aí um certo dia uma reunião de quarta-feira, eu falei para Deus, eu falei: "Senhor, eu tô aqui. Se o senhor quiser esse lixo que tá aqui, pode fazer o que o senhor quiser de mim, porque a partir de agora eu tô decidida a entregar totalmente a minha vida para o senhor. Tô aqui". Aí eu fui totalmente envolvida de uma certeza. Foi assim, fica até difícil de explicar, porque eu tive alegria, eu tive paz. E o mais incrível de tudo foi eu ter de uma forma muito clara a voz dele dizendo para mim assim: "Eu sou contigo". Foi a coisa mais rica, a coisa mais especial que uma pessoa pode receber. Então eu já saí dali com com todas as direções que eu precisava, que o mundo lá fora não me dava, pelo contrário, o mundo, ele só me levava ao fracasso, só me levava à depressão, só me levava ao sofrimento, ao engano. E o Espírito Santo, ele foi ao contrário de tudo isso. Ele veio com a certeza, com a alegria, com a paz. Ele fez eu esquecer todos os meus traumas, porque foi assim como se ele tivesse passado uma borracha na minha cabeça, ele apagando ali tudo o que eu tinha vivido. Até a paisagem, quando eu saí para fora da igreja, eu olhava assim e eu via uma vida a cores. Não era uma vida sem cor, como eu sofria com a depressão. E detalhe, eu já saí dali com mais sede de falar de Jesus para as pessoas. Eu queria gritar para o mundo inteiro ouvir: "Ele tá aqui, ele falou comigo, foi real". Eu falei: "Gente, se eu fizer isso, vão achar que eu sou maluca, né". Mas foi algo assim muito real, muito real. E hoje eu falo com toda certeza, eu posso perder filho, eu posso perder relacionamento, eu posso perder trabalho, eu posso perder qualquer coisa. Mas eu falo para ele: "Senhor, não retira de mim o teu espírito, porque se o Senhor tirar o teu espírito de mim, acabou, não sou nada sem ele". Hoje, para surpresa de todos, eu cuido do meu pai hoje tem 81 anos de idade, eu não tenho lembranças, eu não tenho tristeza dentro de mim, pelo contrário, eu cuido dele com muito amor. Minhas filhas também foram curadas dos seus traumas que elas tiveram, sou uma nova filha, uma nova mãe.
uma nova mulher e uma mulher totalmente feliz.